Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é urbanização da América Latina. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se, clique no sininho para ter acesso às notificações dos vídeos e dê o seu like. Urbanização na América Latina. O cenário da urbanização crescente e desenfreada em meados do século XX ocorreu em vários países da América Latina, dentre eles o Brasil, Argentina e México. A industrialização foi um fator preponderante para promover a urbanização, visto que essa estimulou a migração da população que vivia no campo no chamado êxodo rural. Então, aqui no Brasil, o processo de urbanização foi consolidado em meados da década de 1960. Então, até aquele momento, o Brasil possuía a maior parte dos seus habitantes, das pessoas que moram aqui vivendo no campo, e rapidamente aconteceu essa urbanização. Então, as pessoas saíram do campo e foram para as cidades, principalmente incentivados pela indústria. E a partir daí, eles foram para as cidades, criando processos como o da metropolização, que é o aumento das cidades e formação das metrópoles. No entanto, o espaço urbano não estava devidamente preparado para a acolhida desse contingente de pessoas, causando assim diversos problemas, como a falta de infraestrutura, poluição e segregação espacial. Nessa imagem aqui nós temos São Paulo, que é uma das grandes metrópoles aí do Brasil. Urbano e segregação espacial. A cidade é um produto social, resultando da relação entre o homem e o meio em que vive. À medida em que o homem produz o espaço ao longo do tempo, ele reproduz a sua própria sociedade e a desigualdade social. Então, nós sabemos que os países da América Latina, como o principal exemplo aqui que nós temos é o Brasil, tem uma desigualdade social muito grande. O que seria essa desigualdade? Uma grande quantidade de pessoas ricas, uma pequena quantidade de pessoas ricas com muito dinheiro e muitas pessoas com pouco dinheiro. Então, a urbanização capitalista gera uma segregação espacial com clara distinção entre a riqueza e a pobreza. Então, aqui nessa imagem, por exemplo, essa aqui é a favela de Paraisópolis, em São Paulo. Então, nós temos aqui bairros ricos, com pessoas aí com moradia de luxo, podemos falar assim, bem ao lado de uma grande favela. Então, isso aqui é uma segregação clássica das cidades. Há muitos loteamentos e ocupações irregulares. Aqueles que não têm condições financeiras para pagar suas moradias são excluídos da cidade e acabam mudando para as periferias e cidades da região metropolitana. Então, viver em uma grande cidade, em uma metrópole, é muito caro. Então, as pessoas que não têm dinheiro para pagar uma moradia cara nesses bairros nobres, aí elas vão ou para a periferia, que são bairros mais distantes do centro, ou então mudam aí para cidades próximas àquela metrópole, Então, na região metropolitana. E isso faz com que as cidades nas regiões metropolitanas também cresçam muito. Algumas famílias optam por morar próximo da área central, mesmo que em condições precárias de moradia, como nos cortiços ou nas favelas. Então, uma outra maneira de poder viver nessas cidades é através das condições precárias de moradia. Então, você não tem dinheiro para comprar uma casa boa no bairro nobre. Então, muitas dessas pessoas acabam vivendo em bairros, não estruturados, Igual as favelas, nós sabemos que as ruas, elas não são bem estruturadas, não são asfaltadas. Então, essa situação acontece pela divisão social, pela desigualdade social entre essas pessoas. Crescimento do setor terciário. Outro fator que aparece aí na América Latina é que o setor terciário tem crescido muito nos países da América Latina, pois existe um grande número de trabalhadores no mercado informal, representando subempregos, como os camelôs, ambulantes, etc.
Tanto os países desenvolvidos quanto os subdesenvolvidos enfrentam problemas com o desemprego. Isso ocorre devido à automação em massa dos setores da economia. Então, a indústria conseguiu se modernizar muito, automatizar muito, então ela não tem tantas vagas como antes. Então, ela acaba demitindo esses funcionários. Quando as pessoas não têm emprego, elas arranjam uma forma de trabalhar. E uma dessas formas é o mercado informal, né? Estimulando, assim, novas formas de trabalho, buscando a melhoria para o mercado. Então, nós temos aqui mostrando como que estava essa questão antes. Então, o Brasil ele vai urbanizar por volta de 1960. Então, antes, o setor primário era o principal, né? Agricultura, pecuária, etc. Tinha pouca industrialização e tinha um pouco do terceiro setor. Em 60, vai diminuir esse processo aqui da agricultura, aumentar as indústrias e aumentar o terceiro setor. Aqui em 1985, nós já estamos consolidados a urbanização brasileira. Então, a parte aqui da agricultura reduz bastante, cresce um pouco das indústrias e aumenta bastante o terceiro setor. Então, a partir daqui, nós podemos perceber que vai sempre diminuir um pouquinho o setor primário. Aqui aumentou bastante as indústrias em 2006, porém o setor terciário, a partir de 85, possui uma grande quantidade de pessoas nesses setores. E o que isso indica? Que o mercado formal, as indústrias, as empresas não têm conseguido absorver essa quantidade de trabalhadores, que têm então buscado essas formas de trabalho que a gente chama de alternativas. Ok? Obrigado por terem ficado até o final da aula. Dê o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau, tchau!